Que responsabilidade ficar agora para esse final, porque nós ouvimos tantas coisas maravilhosas e lindas e impactantes. Mas o Senhor colocou um texto no meu coração para compartilhar nessa noite com os irmãos. E ele está lá em Números, capítulo 13. Se puder dar um grauzinho assim para o pessoal conseguir abrir a Bíblia. Só um pouquinho isso. Obrigado. Números, capítulo 13. Deixa sua Bíblia aberta. Meus irmãos, nós queremos concluir esse congresso dizendo que a nossa vida, ela precisa ser colocada no altar do Senhor como oferta, como a vida daqueles jovens moravianos foram colocadas naquele barco. A nossa entrega precisa ser em favor de um povo. A motivação inicial daqueles jovens e primordial era obedecer a Deus antes de tudo. Mas houve no coração daqueles jovens moravianos uma compaixão com a realidade daqueles que estavam isolados naquela ilha, naqueles escravos que jamais ouviriam a respeito de Jesus Cristo, jamais ouviriam a mensagem do Evangelho, se alguém não se dispusesse a ir até eles. E eu creio que seus corações se encheram de compaixão e de obediência, que os levaram a uma ação de responsabilidade com aquele povo. E a fé em Jesus Cristo nos faz acreditar que, a despeito de uma realidade de escravidão, uma realidade de opressão, uma realidade de vergonha, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação de indivíduos, mas também de comunidades e de toda uma sociedade. Por isso eu acredito que aqueles jovens, eles cheios de esperança, acreditavam que podiam fazer a diferença na vida daquele povo, de que a palavra de Deus proclamada para aqueles escravos, para aquele povo, ela cumpriria o seu papel. O Espírito Santo se encarregaria de completar a boa obra através da proclamação da palavra para aqueles milhares de escravos que estavam ali. E é sobre essa esperança, sobre essa convicção, essa certeza, essa visão do que é hoje invisível que eu gostaria de falar. Porque quando olhamos para a nossa bandeira, quando olhamos para a nossa nação, muitos de nós não acreditam mais que Deus seja capaz de fazer alguma coisa. Na verdade, muitos sequer colocam Deus nas suas expectativas, porque as suas expectativas estão na política, estão na polícia, está tantas esferas da sociedade, que já nos frustraram, que já mostraram a sua incompetência, que já mostraram a sua falha, que já mostraram a sua incapacidade de cumprir bem o seu papel. E isso vai causando em nós uma falta de esperança, vai causando em nós um pessimismo, em que a gente olha para a bandeira da nossa terra, a gente olha para a nossa nação com vergonha. E nós temos vivido dias hoje em que muitos têm manifestado a sua vergonha do seu próprio país. País lixo. País vergonhoso. Se eu pudesse, eu ia embora daqui.
Quantas palavras são lançadas todos os dias? Quantos crentes, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, ainda não tiveram seus olhos abertos para enxergar o caos sobre a perspectiva bíblica, sobre a perspectiva dos olhos de Deus diante de tudo isso, e se deixam oprimir pelas crises, pelas circunstâncias, e emprestam a sua boca para amaldiçoar a terra, e cruzam seus braços, e nada fazem para a transformação. Por que não fazem? Porque não acreditam. Mas o convite do Senhor para nós é que a nossa vida seja uma oferta a serviço de um povo. O convite do Senhor para nós nessa noite é que a nossa vida seja uma oferta a serviço do nosso povo, da nossa nação, da nossa terra. E o Senhor quer nessa noite nos fazer transpor os gigantes, as ameaças, as notícias, a realidade que nos amedronta e nos apavora, que nos faz acreditar que nunca seremos um país digno, um país de respeito, um país próspero, um país organizado, um país decente. E esse texto de Números, capítulo 13, mexeu comigo, e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu vou pular alguns versículos, você vai acompanhando junto comigo, a partir do verso 1. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora vamos dar um salto para o versículo 26, quando eles vão trazer o relatório da expedição. Versículo 26, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive, preste atenção, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Meus irmãos, aquele povo que havia sido tirado do Egito, aquele povo que havia sido tirado da escravidão, agora estava prestes a conquistar a terra prometida. Alguns vão espiar a terra e trazem um relatório, e quando eles trazem um relatório, eles reconhecem: a terra é boa, a terra é boa, tem prosperidade, tem paz, a terra é boa. Lá
tem leite, tem mel, olha os frutos dessa terra, é uma realidade boa. Porém, eles começam a colocar obstáculos, eles começam a dar foco nos gigantes, eles começam a dar foco em tudo que tinha naquela terra, que poderia ser empecilho para que eles conquistassem aquela realidade. E eles começam a dar um relatório negativo: olha, é bom, mas a gente não vai conseguir. Olha, é bom, mas não dá para nós. Olha, é bom, mas acho que isso não é para nós. Melhor a gente não arriscar, melhor não ir, melhor não nos comprometermos. A gente vai morrer nessa tentativa, nossos filhos vão morrer, não vai dar certo. Caleb olha para aquele relatório, ele manda todo mundo se calar e fala: vamos. O que ele fala? Versículo 30: subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. O Senhor chama Calebes nesse tempo. O Senhor chama Calebes nesse tempo, capazes de, pelos olhos da fé, enxergar aquilo que Deus pode fazer, a realidade do reino de Deus estabelecida sobre a nossa nação, e acreditar que no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, podemos ser instrumentos para a conquista de uma terra sarada, para a conquista de uma terra restaurada pelo Senhor. Mas é certo que muitos que estavam em volta de Caleb não concordaram com aquilo, e começaram a talvez com medo, espalhar um relatório ainda mais negativo. Vai que Moisés ouve a Caleb, e eles começam a formar outros grupos para dizer: gente, ó, eu estou dizendo, não vai dar certo, não vamos entrar nessa, não compre essa briga, porque não vai dar certo, é comprometimento demais. Sabe o que é melhor? Voltar para o Egito, melhor voltar para a escravidão. O povo com tanto medo de conquistar, de tomar posse daquela terra, de enfrentar aqueles gigantes, de enfrentar as possíveis adversidades para se conquistar aquela terra, eles cogitam voltar ao tempo da escravidão. Eles se esquecem de tudo que Deus fez no caminho, no processo. Eles se esquecem do mar que se abriu, eles se esquecem da coluna de fogo, eles se esquecem da nuvem, eles se esquecem do maná, eles se esquecem de tudo que Deus fez, de toda a provisão, de todos os milagres, e eles são capazes de sentir saudade do tempo da escravidão. Meus irmãos, Deus está nos desafiando a nos comprometermos em favor da nossa nação. O Senhor está nos desafiando a enfrentarmos de frente os gigantes que impedem o reino de Deus de ser estabelecido na nossa nação. O Senhor nos convida nesses dias, cheios do Espírito Santo de Deus, tomarmos coragem para entrarmos nesta batalha, crendo que a batalha não é nossa, mas a batalha é do Senhor, e na autoridade do nome dEle, Ele já nos chama de mais que vencedores. Ele nos chama a nos comprometermos, Ele nos chama a não nos deixarmos dominar pelo medo, pelas afrontas, pelas ameaças. Mas aqueles que se deixam dominar por isso, estão fadados a retroceder, e a quem sabe se submeter a uma vida de morte, a uma vida vazia, a uma vida de escravidão, novamente, a sua vidinha particular, uma vidinha de escravidão das suas ambições, dos seus projetos temporários e momentâneos. Aqueles que não
tiverem a coragem devida de colocar a mão na massa, ou usando a ilustração dos jovens moravianos, aqueles que não tiverem coragem de entrar no barco e se comprometer em favor de um povo, estão fadados a voltar para o Egito. E quem vai pagar por isso? Nós e a nossa própria terra. No capítulo 14, a partir do verso 26, depois que Moisés ouve as palavras do povo, todo o relatório, Moisés ora ao Senhor e Deus responde a Moisés. E a resposta de Deus é uma resposta dura. Ele diz: até quando, versículo 27, até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Meus irmãos, se nós já temos experimentado o caos, se nós já temos experimentado o juízo, a mão de Deus sobre a nossa terra, que abandonou os princípios do Senhor, se nós já temos sofrido no bolso, na segurança, na saúde, na educação, se nós já temos sofrido através da violência, das incertezas, das crises, Deus ainda pode nos levar a buracos muito mais profundos, se não nos posicionarmos. 40 dias podem se tornar 40 anos. Sofrimentos legítimos podem se tornar sofrimentos permanentes, instalados na nossa vida, na nossa nação, na nossa terra, se nós como igreja, como povo do Senhor, não nos posicionarmos. E essa é uma noite em que Deus quer restaurar no teu coração brasileiro, restaurar no teu coração, discípulo de Cristo, o seu compromisso e a sua responsabilidade de se entregar como oferta, para ver uma nação restaurada, para ver um povo transformado. Essa é uma noite em que o Senhor quer arregaçar
as suas mangas, ou melhor, Ele quer encorajar você a arregaçar as suas mangas, a sair da sua zona de conforto, a sair da sua bolha, dos seus projetos, dos seus ideais, da sua vida egoísta, para ser um instrumento de transformação da sua terra. Hoje é um dia propício em que o Senhor quer retirar você do lugar da murmuração, que é pecado, que desagrada ao coração de Deus. Essa é uma noite propícia em que o Senhor quer te levantar como uma boca profética nessa terra. E Ele quer fazer isso hoje. E Ele quer fazer isso agora. Meus irmãos, igreja é eclésia. E eclésia é reunião. E nessa reunião da eclésia, o povo se reúne num lugar chamado ágora, para que do alto se decida os rumos da terra. Igreja, reunião coletiva dos santos, é o lugar aonde o povo lavado e redimido pelo Senhor, o povo que tem autoridade, o povo cheio do Espírito Santo de Deus, aqui é o lugar aonde nós vamos decidir para onde o Brasil vai. Para onde o Brasil vai? O que nós vamos decidir hoje aqui nessa noite, gente? Que resoluções faremos? Que alianças e pactos faremos nessa noite? Nessa eclésia? Nesse lugar mais alto que é o ágora, da onde podemos enxergar a situação, não na perspectiva terrena, não enxergando como o mundo enxerga, não enxergando como a mídia propaga, como as pessoas da esquina falam, como as pessoas lá da fila da padaria do banco falam para você, como as pessoas publicam no Facebook, porque o Senhor não nos chamou para enxergarmos a realidade sobre a perspectiva limitada, terrena. Ele nos trouxe para o alto, para enxergarmos a partir da sua perspectiva. A sua palavra, ela nos eleva a enxergarmos as coisas na perspectiva do Pai, do Criador, do Senhor de todas as coisas. A murmuração é para quem está lá embaixo. A murmuração é para quem está enxergando como o homem vê, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não julga como o homem julga. Para você parece que acabou, para você parece que não tem mais jeito, mas quando o Senhor te eleva, Ele revela para você os seus planos e os seus propósitos. Ele te enche de esperança, Ele te enche de certeza, de convicções que vão contra tudo aquilo que tem sido pregado e falado e propagado, gerado em nossos corações medo, gerado em nossos corações pessimismo, gerado em nossos corações murmuração, palavras de maldição, descrédito, raiva, ódio. O Senhor quer o coração dos brasileiros lavados e redimidos pelo Senhor, pulsando por avivamento e restauração. O Senhor quer esse coração aí verde e amarelo, pulsando não apenas em época de Copa do Mundo, mas o Senhor quer esse coração verde e amarelo aí pulsando quando você lê uma notícia ruim, quando você ouve sobre uma catástrofe, quando você se depara com a crise, quando ela bate na sua porta. Ele quer esse coração verde e amarelo aí pulsando as promessas do Senhor para essa terra, pulsando de responsabilidade, não para colocar a culpa no outro, não para achar responsáveis, mas para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, aonde eu errei e o que eu posso fazer para ser a resposta. A Bíblia de Moça Bonita, os irmãos daqui vão lembrar que no início do projeto
dos nossos estudos sobre Neemias. Neemias, quando ele ouve sobre a realidade dos muros destruídos do seu povo, ele chora, ele se lamenta, ele faz uma oração de identificação, ele não culpa ninguém, ele diz: Senhor, nos perdoa, nós falhamos, nós erramos, nós nos desviamos, nós somos os responsáveis por esse caos. Meu irmão, assuma a sua responsabilidade, porque o que nós temos visto nada mais é do que o retrato da nossa omissão, o retrato do nosso silêncio, o retrato da nossa apatia, o retrato do nosso coração gelado, o retrato da nossa indiferença. E isso tem se refletido em toda a sociedade. Não se esquive da responsabilidade que é tua. Assuma a tua responsabilidade diante de Deus, se arrependa. A promessa da terra sarada é para o povo que se humilha, que tem a capacidade de se humilhar para dizer: é comigo, sou eu, nós falhamos, não é o outro, nós falhamos. E assim seremos capazes de dizer: Senhor, tem misericórdia de nós e sara a nossa terra. E aí, como Neemias, vamos poder nos levantar daquela oração para ser a resposta, para sermos os reconstrutores dos muros que foram derrubados, para sermos aqueles que convocarão o povo: vinde, venham, edifiquemos os muros, para que não sejamos mais motivos de opróbrio, de vergonha, de humilhação. Qual é o retrato do Brasil para o mundo? Qual é o retrato da nossa nação para o mundo? Ah, Tiago, vergonhosa. E aí? O que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver comigo e com você? Parece tão cult falar, né? Eu tenho vergonha dessa nação. E o que você está fazendo por ela? O que você está fazendo para transformá-la? O que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando? Seus bens, seus recursos, seu tempo, seu talento. O que você está fazendo para mudar a vida de alguém? Que atitude prática você está tomando? É fácil jogar a responsabilidade para o outro. É fácil fechar os olhos para o problema, virar as costas, fingir que não vê. Mas o Senhor nos chama hoje à responsabilidade. E meus irmãos, eu queria encerrar esse congresso trazendo para os irmãos uma carta um pouco longa, mas muito importante. Alguns meses atrás, pastor Marcos vai lembrar, nós estávamos reunidos ali no gabinete pastoral, numa reunião ministerial, e alguém trouxe para nós a notícia de que pastor Raulinson Rangel tinha sido vítima de um assalto na linha vermelha, se não me engano. Se não me engano, sofreu algum dano físico, material. Mais uma vítima da violência da nossa cidade. Pastor Raulinson, filho do pastor Elton, que já foi pastor dessa igreja, já foi membro aqui, hoje missionário. E acompanhando nas redes sociais, pastor Raulinson deixou uma carta para a igreja do Senhor, a partir de uma reflexão daquilo que ele experimentou. A minha leitura é como se fosse assim, a gota d'água. Aquilo fez pastor Raulinson não blasfemar contra a nossa nação, amaldiçoar a nossa terra, mas ele trouxe diretrizes, segundo ele, práticas, para que a igreja possa começar a decidir os rumos da nação e a promover a transformação de curto, médio e longo prazo. Porque, meus irmãos, não adianta nada a gente daqui a pouco se levantar, chorar, sacudir bandeira e sair daqui sem decisões
práticas do que nós vamos fazer e ser enquanto igreja para que a transformação aconteça. A gente precisa se organizar estrategicamente, definir nossas prioridades. A igreja do Senhor Jesus no Brasil é uma igreja rica de talentos, rica de recursos, rica de criatividade. O povo brasileiro é assim. Nós precisamos nos organizar de forma estratégica para que a curto, médio e longo prazo possamos escrever uma nova história para as futuras gerações. Ou então vamos viver de congresso em congresso, de palavra em palavra, de emoção em emoção, de bandeira em bandeira, e nada será feito. E eu quero dividir com vocês um pouco dessa carta. Acompanhem comigo. Ele coloca 3 pontos principais. E o primeiro, ele diz que o Brasil precisa urgentemente de Jesus Cristo. Primeiro, para solucionar o grave problema da corrupção do coração humano, também chamado de pecado. Ele diz: essa é a causa primordial da desgraça em que se encontram nossas sociedades. Enquanto cada um de nós for guiado pelos seus próprios desejos egoístas, ambições desmedidas, imoralidades e vaidades, não haverá solução. São milhões de exemplos e testemunhos de pessoas que mudaram completamente a sua história porque decidiram entregar a direção de suas vidas a Cristo. Milhões. Isso deveria contar nas estatísticas. Pessoas que roubavam, matavam, se drogavam, eram violentas, desonestos, desleais, infiéis, mentirosos, que davam prejuízo enorme às suas famílias e ao país, e que por uma decisão honesta e firme, simplesmente mudaram o rumo de suas vidas, e os destinos de seus familiares e amigos. Por que isso acontece? Porque o pecado afasta o homem de Deus, e o perdão de Cristo o aproxima. Entregar a vida a Cristo não apenas melhora o ser humano, mas melhora a sua própria natureza. Sim, é de nossa natureza pecar. O homem não é bom quando nasce. O homem precisa de Cristo desde o primeiro minuto de sua existência. E por isso precisamos de uma transformação em nosso caráter que só Jesus pode transformar. Você crê nisso? O Brasil precisa urgentemente de Jesus Cristo, porque a raiz do problema da nossa nação se chama pecado. Diga pecado. É pecado, meu irmão. É pecado. E a solução para o pecado é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo transforma o coração do pecador. É Jesus Cristo quem muda a nossa natureza. E é por isso que o Brasil precisa de Jesus Cristo. Precisa que a igreja continue pregando e proclamando a Cristo. Precisa que a igreja continue pregando o evangelho genuíno, não o evangelho adulterado, mas o evangelho da palavra de Deus, para que o remédio seja eficaz contra a doença, que é o pecado. Segundo motivo pelo qual o Brasil precisa urgentemente de Jesus Cristo. Ele precisa de Jesus para solucionar nossas questões sociais e construir nossa sociedade. Precisamos recuperar as verdades de Cristo para estabelecer nossas famílias, governos, igrejas, negócios, artes, ciências, mídia e educação, os pilares da sociedade. Foram as verdades de Cristo, quando verdadeiramente aplicadas por cristãos ao longo da história, que deram ao mundo os recursos para as suas maiores conquistas, como liberdade, democracia, direitos humanos, direito das mulheres e crianças, universidades, desenvolvimento tecnológico, conceito de educação universal, prosperidade para cada indivíduo, bons motivos para manter o espírito investigativo e por aí vai. Tudo começou a partir de princípios de Cristo, valores de Cristo, que geraram todas essas conquistas. Foram os ensinos de Cristo que motivaram a criação de hospitais, asilos, orfanatos, santas casas de misericórdia, Cruz Vermelha e a própria enfermagem. É a moralidade da palavra de Cristo que sustenta os pilares da sociedade. E se fala da verdade,
do amor, da honestidade, do respeito aos direitos individuais, dos limites do Estado, da estrutura familiar, da justiça e da lei, do bem e do mal. Enquanto o Brasil continuar a rejeitar esses valores que são fundamentais para a sua construção, também não haverá solução. E é por isso que o Brasil precisa de Jesus. São 3 pontos. O primeiro é esse: que o Brasil precisa urgentemente de Jesus Cristo. O segundo é que o Brasil precisa urgentemente de um senso de responsabilidade patriótica. Para isso, temos que reconhecer que o Brasil é do povo brasileiro e não do governo ou do Estado. O Estado é apenas uma ferramenta da qual o povo se utiliza para administrar seus negócios coletivos. E só. O Brasil é nosso. Amém? Nós elegemos os governantes para que eles façam o que nós queremos e não o que eles querem. É nossa responsabilidade patriótica trocar maus governantes por outros que possam fazer melhor o serviço que lhes foi confiado. Não podemos virar as costas aos atos lícitos ou ilícitos de governantes que trarão prejuízo à nossa nação. Precisamos falar, publicar nas redes sociais, sair às ruas, fazer manifestações, gritar e usar de todos os meios legais para fazer ouvir a nossa indignação e inconformidade. Pode vir a existir momentos em que até mesmo uma desobediência civil será necessária. Mas tudo isso porque nós somos responsáveis. Deixar a solução da violência apenas na mão dos governantes está mais do que provado que não funciona. Do mesmo modo, o combate à miséria, igualmente a educação, a saúde, o emprego, nós precisamos agir. Como podemos agir? Primeiro, homens de bem no poder. Homens e mulheres de bem precisam apresentar-se e ocupar cargos em várias instâncias dos 3 poderes, nos 3 níveis da nação, municipal, estadual e federal. Devem preparar-se bem, munir-se de recursos intelectuais e parceiros fiéis e agir intencionalmente conduzidos por aqueles valores de Cristo que nós falamos ainda há pouco. Homens e mulheres de bem devem ocupar os conselhos municipais, estaduais e federais, que é de onde sai boa parte das orientações para leis e normas do nosso país. Segunda forma que nós podemos agir: igrejas cristãs e a responsabilidade com o ensino. As igrejas cristãs devem retomar a responsabilidade pelo ensino fundamental até o universitário. As igrejas cristãs devem intencionalmente preparar os seus membros para o exercício de seu ministério no mundo. Terceira forma de agir: cada cristão deve reconhecer seu trabalho como o seu próprio ministério. Maurício falou isso hoje pela manhã. E a Deus e ao mundo, desempenhando as suas funções com a qualidade e excelência com as quais Cristo as faria, a fim de impactar as pessoas com a verdade e a validade do Evangelho. Quarta forma de nós agirmos: acadêmicos cristãos devem começar a escrever os manuais cristãos para a construção de uma sociedade em cada uma das suas áreas de especialidade: direito e justiça, pedagogia e educação, ciência e tecnologia, artes e entretenimento, política e governo, economia e negócios, etc. E assim apresentar as alternativas cristãs para a sociedade, em total oposição às construções humanistas e materialistas existentes hoje. Quinta forma de nós agirmos: declararmos o quê? Você pode dizer isso mais alto? Não podemos aceitar, muito menos participar de qualquer ato de corrupção. Ao contrário, devemos resistir e denunciar, independentemente do risco. A corrupção política e empresarial, propina, caixa 2, compra de votos, sonegação, suborno, é destruidora das instituições, produzindo um sistema contaminado por injustiças, enquanto a corrupção social, ou seja,
furar fila, estacionar em vaga de idoso, deficiente, não sendo nenhum nem outro, mentir para levar vantagem, arrumar trabalho e continuar com seguro-desemprego, tudo isso é destruidor nas relações sociais, minando a pedra fundamental que é a honestidade. Sexta forma de nós agirmos: manifestar opinião, indignação e toda a pressão necessária. Precisamos usar todos os canais possíveis: redes sociais, ruas, praças, igrejas, associações de bairro, jornais, televisão, blogs, canais de vídeo, para manifestar nossas opiniões, a nossa indignação e fazer valer toda a pressão necessária para produzir as mudanças que desejamos enquanto nação brasileira. Sétima forma de agirmos: votar bem e envolver-se mais com as campanhas. É fundamental votar bem e ensinar outros a votarem bem. Além disso, devemos nos envolver diretamente nas campanhas daquelas pessoas que acreditamos serem as melhores para nossa cidade, estado e nação. Podemos fazer isso doando tempo, dinheiro e habilidades. Oitava forma de nós agirmos e penúltima: resistir movimentos que atacam valores que acreditamos. Devemos resistir continuamente e insistentemente aos movimentos que atacam os valores que acreditamos serem os melhores para a nossa sociedade. A nossa luta deve envolver o combate ao aborto, à erotização infantil, à pedofilia, ao adultério e à promoção de comportamentos sexuais que não condizem com os valores que acreditamos. Mas também devemos lutar na defesa dos direitos humanos fundamentais, como a vida, a liberdade e a prosperidade. Devemos lutar contra a impunidade e a corrupção em qualquer nível e situação, seja nas escolas, nas universidades, no governo ou nos negócios. Devemos nos organizar intencionalmente para agir. Para isso, criar movimentos, organizações, institutos, partidos políticos, por que não? Que tenham uma clareza de intenções e motivações, que sejam capazes não apenas de reagir, mas que sejam proponentes inteligentes e racionais dos valores que realmente podem mudar a nossa sociedade para melhor. E por último, promover o amor pela pátria, o respeito pelos símbolos nacionais, o conhecimento da nossa riquíssima história, uma história contada de acordo com a verdade e não reinterpretada pelas lentes abusivas dos defensores da dialética do marxismo cultural, que é diretamente oposto ao ensino de Cristo. O brasileiro precisa voltar a amar o Brasil, não apenas a seleção de futebol, mas a nossa nação. É fundamental desenvolver uma admiração pelas nossas belezas naturais, mas também pela nossa gente, pela nossa cultura e nosso povo. Amar a ponto de poder cantar sem engano. Vamos cantar. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras flores do Brasil, pátria amada, os filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. E terceiro e último, o Brasil precisa urgentemente pensar multigeracionalmente. Se não desenvolvermos uma mentalidade de proteção das gerações futuras, vamos continuar achando que tudo é nosso e que temos o direito de ser feliz mesmo às custas dos próximos filhos dessa nação. E essa questão envolve alguns pontos importantes. Primeiro, a administração pública deve visar a prestação e desenvolvimento das gerações futuras.
Não deve se meter em assuntos que não lhe são de direito, como família, sexualidade, contextos educacionais que envolvem moralidade, o desenvolvimento de negócios e serviços, nas heranças, nos patrimônios familiares. Você sabe o que o Estado brasileiro tem que se envolver? Ele tem que se preocupar com os 60 mil assassinatos anuais, 34 mil jovens entre 16 e 25 anos. O Estado tem que se preocupar com as 50 mil mortes no trânsito, com o tráfico de armas e de drogas, com as milícias, com toda a insegurança gerada em nossa nação, com as transmissões das doenças sexualmente transmissíveis, quase 5 milhões no Brasil, pessoas infectadas, em virtude de políticas de promoção de uma sexualidade desregrada. O Estado não tem que tocar na tua família, nos teus filhos, na educação que você dá na tua casa. O Estado não tem que ditar as cartilhas, ele não tem que doutrinar a tua família. A família é tua, a autoridade sobre a sua família é tua, a responsabilidade do Estado é outra. Não deixe ele tocar na tua família, não deixe o Estado doutrinar os seus filhos, a autoridade é sua. Segundo ponto, as famílias devem aprender a poupar capital para a prosperidade das gerações seguintes. Devem mudar ou inverter o índice de endividamento das famílias brasileiras hoje, que fica em torno de 60%. Mudar os nossos padrões econômicos, os nossos hábitos econômicos, para beneficiar as próximas gerações. Terceiro ponto, a educação deve ser prioridade dos governos e das famílias em conjunto. Devemos buscar o alvo de termos a melhor educação do mundo para o Brasil. Para isso, deve-se respeitar e investir em professores, concursos e salários, mas também nas instalações escolares. Não teremos mais doutores, invenções, patentes, enquanto não investirmos na educação fundamental e média. As instituições de ensino não devem apenas preparar os alunos para o trabalho, mas auxiliar as famílias, preparando crianças e adolescentes para a vida, ensinando que o valor do trabalho ultrapassa as questões materiais, mas cria nações fortes. Quarto ponto, cada indivíduo deve compreender a sua responsabilidade consigo mesmo, com sua família e com seus descendentes, e deve desenvolver um desprezo vexatório por qualquer auxílio aprisionador que venha do Estado ou de outras instituições sociais. Políticas públicas devem visar a libertar as pessoas do Estado e não a mantê-las cativas de programas sociais. Famílias dependentes do Estado geram naturalmente filhos que não têm outro sonho a não ser continuar dependendo dos pais e do próprio Estado. E por último, pensar no futuro envolve o meio ambiente. Como a gente fala pouco sobre isso na igreja. Um país como o nosso não precisa produzir destruição para gerar energia. Temos recursos naturais suficientes para nos libertarmos de qualquer aprisionamento energético e assim garantir um país equilibrado e com um modelo de matriz energética sustentável. Pastor, vou entregar essa carta para você. Depois a gente vê como difunde isso para toda a igreja. Como que a gente pode digerir isso melhor. Como que a gente pode tornar isso algo prático. Como que nós como igreja podemos nos posicionar. Porque alguma coisa tem que ser feita, meu irmão. Alguma coisa tem que ser feita. Eu quero que se coloque de pé o brasileiro disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Não irei orar por aquilo que não estiver disposto a ser a resposta. Feche seus olhos onde você está.
Nós vamos fazer um compromisso diante do Senhor nessa noite. Há poder nas nossas palavras. Tanto quando declaramos o bem, quanto quando declaramos o mal. E hoje nós vamos fazer uma aliança diante do Senhor, de que nós nunca mais abriremos a boca para amaldiçoar a nossa terra. Você pode colocar a mão aí sobre a sua boca. Isso vale para os dedinhos nas redes sociais também, tá? Consagre ao Senhor a sua boca. O Senhor te deu boca profética. O Senhor te deu boca para abençoar. O Senhor te deu boca para abençoar, para liberar palavras de vida e não de morte. No Antigo Testamento, uma vez por ano, havia o dia da expiação dos pecados do povo. E o sumo sacerdote, ele entrava, o único dia do ano em que ele entrava ali no Santo dos Santos para apresentar ao Senhor o pecado do povo. E ali ele aspergia o sangue sobre o pecado do povo. Meus irmãos, nós vamos fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, de que ao invés de amaldiçoarmos a nossa terra, ao invés de liberarmos palavras de morte, de pessimismo, diante das calamidades, do caos, do pecado do nosso povo, toda vez que assistirmos uma notícia ruim, toda vez que nos depararmos com o caos, com uma realidade trágica, toda vez que nos depararmos com situações difíceis que a gente esbarra todos os dias e vê todos os dias nos jornais, na televisão, ao invés de marretarmos o nosso país, ao invés de emprestarmos a nossa boca para liberar morte, palavras vazias, palavras de peso, palavras que amaldiçoam a terra, você que recebeu o ministério sacerdotal, porque nós somos sacerdócio santo do Senhor, amém? Você vai exercer esse ministério, aspergindo o sangue do Cordeiro sobre o pecado do povo. Sabe o que você vai fazer? Você vai espiar o pecado do povo. Espiar é cobrir. Você vai cobrir com o sangue do Cordeiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso não quer dizer que você não vai enxergar as coisas, não, muito pelo contrário, você vai ver, você vai perceber o que está acontecendo. Não é fazer vista grossa, não é viver na ilusão, não. Você vai saber exatamente o que está acontecendo, mas você vai pegar tudo isso que está acontecendo, a notícia que você ouviu, a matéria no jornal, o caos, a tragédia, a injustiça, e você vai clamar ao Senhor: Senhor, derrama do teu sangue sobre a minha terra. Senhor, eu cubro esse pecado com teu sangue. Senhor, eu cubro esse pecado com teu sangue. Senhor, lava a minha terra. Senhor, lava a minha nação. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Você vai aprender a orar depois de ler um jornal, a orar depois de assistir um telejornal. Você vai aprender a não repassar notícias que causam ainda mais pânico e medo na sociedade. Você vai cobrir esses pecados com o sangue do Cordeiro. Você vai entregar
as calamidades da nossa terra ao único que é capaz de transformar a nossa realidade, ao Cordeiro Santo do Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você vai ser um instrumento do Senhor, no teu secreto, no teu quarto, um profeta do Senhor, para profetizar milagres, para profetizar restauração, para ministrar vida, 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 para crer nas palavras que o Senhor já liberou sobre a nossa terra, e crer no invisível. Mas Tiago, são tantas coisas ao nosso redor, é tanta coisa que diz que não. Meus irmãos, esperança quando tudo vai bem ao nosso redor não é esperança. Fé, quando tudo ao nosso redor parece positivo, não é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é a nossa esperança. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está no poder público, a nossa esperança não está em homem algum. A nossa esperança tem um nome, e o nome da nossa esperança é Jesus Cristo. E é na autoridade do nome dele, sim, que pisaremos sobre a nossa terra para promovermos a transformação. Não são as nossas ideias vazias, não são os nossos projetos bem intencionados, mas tudo aquilo que é gerado pelo Espírito e plantado em nosso coração, para fazermos não aquilo que nós temos vontade de fazer, mas para participarmos daquilo que Ele já está fazendo, porque Ele já está agindo, Ele já está fazendo. Ele não quer começar a fazer, Ele já começou, meu irmão. Ele já está agindo. Quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos que se abram para ver as obras das mãos do Senhor sobre a nossa terra, sobre a nossa pátria. Você conhece muita história triste, porque é isso que a mídia tenta fazer com a gente. Mas eu conheço muita história de fé, de esperança, de transformação. E o Senhor vai começar a nos fazer enxergar pequenos focos da manifestação do reino dele, que vão servir de sinais para nós, de que estamos no caminho certo, de que Ele está agindo, de que Ele é conosco, de que podemos perseverar, porque a promessa se cumprirá. Não seremos mais discipulados pela mídia, não seremos mais discipulados pelo príncipe deste século, não seremos mais discipulados pelo medo coletivo, não seremos mais discipulados pelo pessimismo, mas seremos aqueles loucos que acreditam na promessa, na transformação. E você vai ser levantado como um agente de otimismo e esperança na sua família, que também ninguém acredita, né, no Brasil. Você vai ser um instrumento de esperança e otimismo lá no seu trabalho. O pessoal está desesperado no seu trabalho, o pessoal amanhã não sabe se vai estar com o nome na lista dos que vão ser demitidos. Está todo mundo desesperado, não tem esperança. A esperança deles está no dinheiro, no patrão, na sua carteira de trabalho. Mas você, um discípulo de Cristo, vai ter o seu coração em paz, para trazer paz àqueles que estão agitados. Vai ser oportunidade para você ministrar àqueles que estão desesperados, na sua escola, na sua faculdade. Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Vem à frente, você que quer consagrar a sua vida. Consagrar a sua vida nessa direção.
Você é jovem, adolescente, adulto, não importa. Você já ficou de pé. Mas você quer consagrar ainda mais a sua vida como oferta ao Senhor. Você quer entrar nesse barco em favor de um povo. É arriscado? É. Tem gigantes? Tem. Tem ameaças? Tem. Vai ser fácil? Não vai. Mas nós não vamos voltar para o Egito. Não vamos voltar para o Egito. Nós vamos ser como Caleb. Vamos subir. Vamos conquistar a terra. Ele é conosco. Calebes, capazes de enxergar a mesma realidade que todo mundo está enxergando por uma perspectiva do alto, por uma perspectiva de fé, por uma perspectiva de esperança e de certeza. Sim, é possível uma terra transformada. É possível. Mas tem que haver uma entrega. Tem que haver uma entrega total, irrestrita, intransferível. E eu creio que você está aqui para dizer: Senhor, usa a minha vida. Não vou mais viver para mim, para as minhas ambições, para os meus próprios sonhos egoístas. Mas o Senhor me plantou nessa terra porque o Senhor quer me usar. O Senhor quer me usar. E o Senhor vai me usar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tanto tempo passei perdido em meu sentido de viver. Agora tenho rumo afinal. Deixar meu eu pra ti seguir. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais meu, escravo por amor me tornei. E agora viverei pra ti. Vamos cantar isso bem forte agora. Vai.